Moça, foge. Já estive numa situação parecida e me custou muita coisa ter permanecido. Nada material, mas ele levou a minha sanidade mental. E isso foi muito pior. Olá, bom dia. Meu nome é Carla Leandro. Eu sou taróloga e terapeuta. E esses dias eu estava navegando na internet e estava lendo o caso de uma pessoa que estava sofrendo com seu parceiro, que é uma pessoa, né, dependente químico, né? E nisso eu falei assim, isso já aconteceu comigo, né? Então eu acho que seria interessante eu compartilhar como que foi a minha experiência, porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ajudar outras pessoas e também se ajudar, né? Porque falar sempre é muito bom, assim. Às vezes isso acontece com alguém muito próximo da gente, conhecido, e por consideração ou amizade, a gente quer dar bons conselhos, né? E no meu caso, os conselhos eram: você não é clínica de reabilitação, saia o quanto antes e não dê o endereço. E por querer ajudar, de alguma forma, essa pessoa que eu me relacionava na época, né? Foi um relacionamento que durou cerca de 7 anos, eu permaneci, insisti e ficava ali do lado dele para tentar dar algum apoio para ele se afastar do vício que ele tinha. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela sempre falava assim: Carla, sai da onde você está, não dê seu endereço, não deixe essa pessoa chegar mais perto de você para te fazer mal, para prejudicar a sua vida, né? Não deixa mais que isso aconteça. E assim, eu acho isso super real, né? Eu não tinha conhecimento na época, porque muitas coisas você só vai ter noção do até onde aquela pessoa é capaz de chegar quando você passa por aquela experiência, né? E teve uma época que eu passava por várias experiências muito absurdas, assim. Uma delas foi que eu estava trabalhando, eu tinha que chegar em casa, e teve um dia que eu cheguei em casa e o meu ventilador estava quebrado, né? E isso porque eu estou falando isso porque essa é uma característica das pessoas que são dependentes, né? São adictas. Elas têm muitos problemas com o emocional delas e, por não saberem se expressar e estarem sob efeito de outras substâncias, elas começam a quebrar tudo que estão na frente dela, né? E eu cheguei em casa, eu tinha meu ventilador quebrado, encontrei meu ventilador quebrado, e eu moro no Rio de Janeiro, né? Um calor de 40 graus, você imagina a falta que aquilo não ia fazer, né? E eu ficava muito triste, eu olhava e ficava pensando, gente, até quando isso, né? Eu lembro de uma outra situação também muito chata que ocorreu comigo, que foi, na época eu trabalhava, né, e eu era atendente de bar, e o meu salário era um salário mínimo. E eu tinha muita dificuldade por morar sozinha e pagar todas as minhas contas sozinhas. Eu pagava meu aluguel, minha alimentação, todas as minhas despesas. Então, todas as vezes que eu chegava em casa, eu pegava meu celular para me distrair e assistir um filme. E você imagina, tudo que eu fazia era no celular, assistia filme no celular, e meu sonho era ter o conforto de assistir as coisas que eu gostava na TV. Mas eu tinha muita dificuldade, tanto é que eu peguei um empréstimo no FGTS e consegui essa TV. Mas como, né? Ele me ajudou indo até a pessoa que estava vendendo, essa pessoa estava morando na Barra da Tijuca, e chegando lá a gente foi de moto. E chegando lá, eu me dei conta de que meu celular ele tinha descarregado, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho, não podia carregar meu celular no trabalho. E foi assim, o rapaz tinha falado que ele ia vender o quanto antes e tudo mais, e eu já tinha até um vendedor para pegar a televisão
pela manhã, e eu falei, não, eu quero chegar primeiro, né? Esqueci de carregar o celular. Quando eu cheguei lá, o celular descarregou, e aí naquele momento ele ficou muito louco de raiva. Ele falou, nossa, mas como você faz isso? Não vem, não se prepara? E eu falei, não, calma que a gente vai dar um jeito nisso, né? E ele continuou muito alterado, e a gente começou a discutir, e ele falou, eu não sei por que eu ainda estou do seu lado, sendo que esse período a gente era mais amigos, né? A gente era amigos, a gente não tinha nada, um ajudava o outro. Mas eu achava que ele gostava de fazer as coisas por mim mesmo na qualidade realmente de ajuda, né? Para me ajudar. E ele, ao invés de me acalmar, ele chegou para mim e falou, se eu pudesse eu deixava você aqui mesmo, eu não sei por que eu tô aqui te ajudando. E assim, ele, como era muito previsível, eu acreditaria mesmo que ele poderia me deixar ali, né, num lugar completamente, isso era meia-noite, sem ônibus passando, sem nada, né? Assim, era super viável, né, que partindo dele essa atitude poderia ser tomada. E eu me acalmei, consegui uma pessoa que estava trabalhando como ambulante, acho que não ambulante, mas autônoma, uma barraquinha de cachorro-quente. E eu perguntei, moço, você poderia me ajudar? Eu estou com o meu celular descarregado. Ele conseguiu para mim o carregador e eu consegui entrar em contato com o vendedor. Fomos lá, pegamos, conseguimos a televisão e trouxemos para casa. Uma semana depois, 2 no máximo, ele conseguiu quebrar essa TV também. Porque quando eu cheguei em casa, minha porta estava aberta e eu estava chegando do trabalho. E veio a minha vizinha dizendo que ele tinha chegado, que ele tinha batido ali na porta várias vezes e estava esmurrando a porta, estava muito nervoso, deu para perceber que ele estava bêbado, alterado e estava me xingando de alguma forma, né? E ela perguntou se eu estava bem e tudo mais. Eu falei, não, estou bem, e não sabia que isso tinha acontecido. Quando eu entrei em casa e fui dar conta, né, da televisão, fui tentar ver, ela estava quebrada. Quando eu fui conversar com ele, ele falou que as crianças, em algum momento, né, depois que ele saiu muito alterado, as crianças dessa minha vizinha, de repente elas poderiam ter entrado e quebrado a televisão, ou seja, ainda colocou a culpa nos filhos dessa minha vizinha, que é uma vizinha maravilhosa, uma pessoa, né? E isso era 10, devia ser umas 10 horas da noite que eu tinha chegado, e os filhos dela sempre nesse horário estavam recolhidos, não ficavam brincando ali onde a gente morava, né? E é isso. Tem um conselho, né, que muitos dão, assim, e foi o que eu iniciei esse vídeo falando, que é pra gente fugir, não ficar perto, sair de perto dessas pessoas, assim, que conseguem afundar a própria vida delas, e por mais que você queira ajudar, eu acho que tem um momento em que você tem que perceber que fica ali uma situação perigosa você continuar junto da pessoa, entende? Porque você luta muito, né? Você luta muito, e quem realmente não tem para onde fugir, que convive com um dependente, seja ele um pai, uma mãe, muitas das vezes as pessoas conseguem perder a saúde até mesmo antes dessas pessoas, né? Dos próprios filhos, que já não têm tanta saúde assim, né? Mas as coisas que acontecem com a saúde devido a esse vício só acaba piorando cada vez mais, né? Mas até ele ver, muitas das vezes ele vê a coisa piorar, quem já ficou pior e já passou por coisas piores já tem sido ali, né? Os pais, a mãe, o pai, e a saúde, né, deles ali acabam ficando bastante comprometidos, né?
Então, eu tive um momento que eu tive que sair da onde eu morava, né? Me afastei completamente dele, porque eu estava tendo todos esses prejuízos, inclusive um dos prejuízos que ele me deu foi de ter rasgado o meu RG. Ele quebrou vários celulares meus na hora que ele ficava no surto, né? Ele pegava o meu celular e jogava no chão, ou jogava contra a parede, inclusive até comida, ele já cansou de fazer isso também. E me afastei. E depois que eu me afastei, os meus pais também eles continuaram, de certa forma, tendo contato com esse rapaz. E as últimas notícias que eu tive foi que ele se tornou um empresário, né? Que ele, não sei se cessou as substâncias, mas como a minha mãe tinha o contato dele no celular, uma das últimas fotos que eu vi era que ele estava totalmente diferente da forma em que ele estava quando ele estava muito louco, né? Muito alterado ali pelos vícios. O que me dava a entender que ele pudesse ter saído desses vícios, né? Então, assim, foi muito difícil, mas eu venho dizer, gente, é possível e sempre que possível, né? Sempre que der, vamos nos escolher, entende? Vamos sair, porque muitas das vezes a pessoa ela precisa chegar até o fundo do poço dela para poder refletir sobre as atitudes e ações dela, né? Infelizmente, essa é algo que costuma acontecer muito, né? As pessoas só conseguem rever suas ações depois de muito estrago feito e de perder muitas pessoas que elas dizem amar, né? Por conta dos vícios. Mas sempre eu gosto de fazer um paralelo aqui com relação às cartas de tarô, né? E dentro desse contexto todo que aconteceu comigo, né? Eu acabei de contar, eu acho que tem algumas cartas que representam bem ilustram bem essa história que eu acabei de contar, né? Baseada na vida real, que no caso aconteceu na minha vida. Como, por exemplo, qual a carta que eu posso né, dizer que ilustra o sofrimento de quando a pessoa está te colocando em preocupação? Então a gente tem o 9 de espadas. Então essa carta realmente ilustra que você não consegue dormir, você tem noites mal dormidas, você tem, né, preocupações com aquela pessoa e você fica realmente bastante prejudicado, né, com muita insônia e etc. Essa carta representa bastante esse período de preocupações que essas pessoas nos causam, né, e decepções. Quando finalmente a gente se dá por conta, né, que a gente tem que se afastar, essa carta também pode representar, né, esse sacrifício, porque muitas das vezes quando a gente se afasta, geralmente a gente está amando a pessoa, né? Então a gente tem que sacrificar o nosso amor para poder ter seguir a nossa jornada de uma forma melhor, né? E essa é a carta do enforcado. A partir disso, quando a gente sacrifica, né, e se afasta da pessoa, a gente consegue perceber que a pessoa passa por uma fase do julgamento, ou seja, essa carta ela fala justamente sobre esse conceito dessa fase da vida da gente em que a gente tem um momento em que a gente começa a refletir sobre os nossos atos, nossas ações e a partir disso consegue uma oportunidade para a gente se renovar e crescer e, né, aproveitar a oportunidade de conseguir mudar a nossa própria vida, né? E
Em relação a gente, a carta que diz muito assim como a gente pode, o que a gente pode fazer depois de passar por um relacionamento, né, tão conturbado como é ao lado das pessoas que têm essa adicção, a dependência química, é a carta do louco, né? A carta do louco, ela justamente diz que você deve seguir essa nova jornada abrindo os braços e a sua mente para uma nova jornada de alegria e felicidade, novos conhecimentos, e para conhecer novas pessoas e tentar ser feliz, né? Por fim é isso, eu espero que tenham gostado. Deixo aqui abaixo na descrição o meu contato, quem quiser entrar em contato para um jogo ou para uma sessão de terapia, de massagem também, é só entrar em contato comigo aqui pelo meu telefone que eu deixo aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.